a gente pode calcular a força de atrito. Ó. Força de atrito é igual a 0,25, que é o coeficiente, vezes a força normal, que é 200. 200 vezes 0,25 é igual a 50 newtons. Agora a gente sabe como finalizar aquele exemplo ali para descobrir a força de tensão. Ó. Tensão menos a força de atrito, que a gente achou que é 50, é igual a 20 vezes 2, que é 40. Como o 50 está diminuindo desse lado, ele passa para o outro lado somando. 50 mais 40 é 90 newtons. Certo? Por favor, se vocês não entenderam, me mandem uma mensagem, a gente tenta conversar sobre isso de novo. Mas dá umas duas olhadas nessa parte do vídeo para ver se fica mais fácil de entender. Outro exemplo que eu vou passar para vocês, deixa eu ver se eu acho ele aqui, é sobre força elástica. Esse aqui também é bem completo, bem complicadão. Vou apagar tudo. Queria que vocês copiassem esses exemplos no caderno, por favor. Apagar tudo, tudo. Tinha que ter um erase all aqui, né? Clear. Clear all drawings. Muito bom. Desenhando, vamos escrever a questão aqui, o enunciado da questão, tá aqui ela. Universidade Federal de Goiás. Universidade Federal de Goiás, então, temos aqui o exemplinho. Para proteção e conforto, tênis modernos são equipados com amortecedores. Ó, uma aplicação, então, a mola do tênis sofre força elástica. Um determinado modelo que possui 3 molas de dente sofre uma deformação de 4 milímetros ao ser calçado por uma pessoa de 84 quilos. Considerando que essa pessoa permaneça parada, sem aceleração, no caso daí ela não está se movendo, a constante elástica da mola será em kilonewtons por metro. Então vamos lá. Quais são as informações que a gente tem? A gente sabe, ele passa algumas informações para nós, a gente sabe, ó, primeiro, a massa da pessoa, que é 84 quilos. 84 quilos. A gente sabe o deslocamento da mola, que a gente chama de x, que é 4 milímetros, e a gente precisa transformar isso em metros, que isso aqui é a mesma coisa que 0,004 metros. 1 milímetro, 1 metro tem 1000 milímetros, então 4 milímetros vão ter, faz a regrinha de 3, ou é basicamente dividir por 1000, tá? Não é tão difícil. Ele pede para a gente descobrir a constante elástica da mola, que é K em kilonewtons por metro. Kilonewton quer dizer que tu tem 1000 newtons. Quilo quer dizer 1000. A gente viu isso bem no início do ano, no primeiro trimestre. E ainda a gente estava tendo aula ao vivo. Como é que a gente faz isso? Força elástica é igual a K vezes X. Olhando para as informações que a gente sabe que o X é 4, a gente quer descobrir o K, mas a gente também não tem o F. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Pensar sobre o que está acontecendo. Vamos desenhar uma pessoa de amarelo. A gente tem a pessoa aqui parada no tênis dela, em cima do tênis dela, e ela sofre algumas forças que estão acontecendo. Quais são as forças que estão agindo aqui sobre a pessoa? Vamos lá. A primeira delas é a força da gravidade. Para baixo. Como a gente está falando especificamente do tênis, a gente tem agindo no tênis, vamos botar em azul. Agindo no tênis, uma força, vamos botar aqui embaixo, uma força elástica para cima. Vamos chamar de força elástica. Nesse caso, ele está dizendo, a pessoa não se mexe. Por que ele está dizendo que a pessoa não se mexe? Porque não tem aceleração. Isso quer dizer que
E nesse caso também, as forças que importam para nós são as forças da vertical. Ele não está se mexendo na horizontal, então não interessa. Mas ele tem forças nele agindo na vertical. Então a gente tem a força da gravidade para baixo e a força no tênis, a força elástica do tênis, para cima. Então ele está dizendo aqui, por que ele diz isso, que a pessoa não se mexe? Para a gente chegar à conclusão que a força que o tênis faz para segurar a pessoa é exatamente a mesma que a força que a Terra puxa a pessoa para baixo. E assim como no exemplo anterior, a gente tem como calcular a força da gravidade. Porque a gente tem aqui nesse caso, ó, força elástica sendo igual à força da gravidade. E a força elástica vai ser, como ela é igual à força da gravidade, é massa vezes a aceleração da gravidade. A gente sabe a massa. A aceleração da gravidade da Terra é tabelada e a gente usa normalmente sendo 10. Então, 84 vezes 10 me dá uma força elástica de 840 newtons. Então, a gente chega aqui nesse momento, ó, que a força elástica, Fe, é igual a constante que eu quero descobrir, vezes o deslocamento, que é 0,004. A força elástica ela vai ser igual a 840, porque ela é igual à força da gravidade, e K, e ela é também igual a constante elástica vezes o deslocamento da mola. Para descobrir o K, a gente vai ter aqui 840 dividido por 0,04. Isso vai me dar, sei lá, cadê minha calculadora? Aqui do lado. 840 dividido por 0,04. 210 mil newtons por metro. 210 mil newtons por metro. Como ele pede a resposta em kilonewton, a gente corta 3 zeros, que quilo equivale a 1000, que é como se a gente estivesse multiplicando 210 por 1000, então a gente tem 210 kilonewtons por metro. Super difícil. Se não entendeu, dá uma olhadinha a mais ou qualquer coisa me chama. E por último, eu vou fazer uma questão da lista de exercícios de vocês, que vocês vão ter que me entregar um dia nessa lista de exercícios, alguns exercícios dessa lista. Eu vou fazer o exercício 1, que ele tem outros tipos de relações aqui, e ele é bem interessante também, porque ele tem várias coisas legais aqui. Vamos botar o textinho dele. O exercício 1 da lista 1. Vamos ver se ele cola. Colou. Digno demais. Drawing. Qual é o bloco aqui? Ah, a gente tem, olha só, um bloco de massa 50 quilos. Vamos lá, desenha a bagaça. Bloquinho. E ele tem uma força para estar sendo aplicado nesse bloco, e a força é de 80 newtons. Massa do bloco, 50 quilogramas. Lindo demais. Qual a aceleração do bloco? Vamos olhar, pessoal, para ser simplesinho. Segundo a lei de Newton, diz que força é igual a massa vezes aceleração, força resultante. Como essa é? Olha só, a gente tem outras forças nesse bloco. Quais são as outras? A gente tem para baixo aqui a força da gravidade e para cima a gente tem a força normal. Por que que essas duas não importam para nós? Porque ele não está se mexendo na vertical, ele está se mexendo na horizontal. Então, a força que está fazendo ele se mexer na horizontal é a força de 80 newtons. Então, vamos resolver esse negócio de uma forma mais simplesinha. Nossa força resultante, que é a única força que sobra, porque a única que interfere no movimento dele é de 80 newtons, então força resultante é 80. Massa do objeto, 50 vezes a aceleração. O 50 está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente vai ter 80 dividido por 50. E isso me dá
1,6 metros por segundo ao quadrado. E essa aqui é a nossa letra A. Letra B, qual será a sua velocidade depois de 10 segundos? Vamos fazer de verde, porque eu não usei verde ainda nesse aqui. Letra B. Então, a gente precisa usar aquilo que a gente viu no primeiro trimestre, função da velocidade pelo tempo, quando a gente tem um movimento acelerado, MRUV. Então, a gente tem velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Se ele não diz a velocidade inicial no exercício, a gente pode assumir que essa velocidade inicial era zero. Então, vamos botar aqui. Qual a aceleração? Ela é 1,6. O tempo, 10 segundos. E a velocidade final, aqui é o que eu quero descobrir. 1,6 vezes 10 igual 16 metros por segundo. Super duper difícil. E por último, a letra C. Letra C. Se a força for retirada, qual será a velocidade deste bloco após 10 segundos? Se a força for retirada, olhando para esse caso aqui, ó, olhando para essa parte aqui, vamos circular, olhando para esse desenho, a gente não tem força de atrito. Nada, nem ninguém poderá fazer esse objeto parar. Na horizontal. Na vertical, ele teria a força da gravidade e a força normal. Mas na horizontal, nada ou ninguém podem fazer esse objeto parar. Então, se ele estava já com 16 metros por segundo e ele não tem uma força que faça ele parar, mas também não tem mais uma força que faça ele aumentar de velocidade, a gente recai na primeira lei de Newton, primeira lei do Newton. E a primeira lei de Newton diz o quê? Que um objeto, quando está parado, tende a ficar parado, ou quando está em movimento, tende a ficar em movimento com velocidade constante. A velocidade dele era 16, então ele vai continuar para sempre, até que alguém pare ele com 16 metros por segundo. Letra C igual a letra B, isso por causa da primeira lei de Newton. Certo? Muito, muito divertido isso. Adorei. Gosto de fazer esse whiteboard, dá para dar um clear legal, uma forma legal de ver as coisas. Vou parar de dividir aqui. Pessoas, essa vai ser a aula dessa semana. Qualquer coisa, me chamem, me procurem. Tentem fazer os exercícios. Na próxima semana a gente vai tentar fazer uma videoconferência para eu passar uns exemplos para vocês, uma videoconferência de uns 40 minutos no máximo, para eu passar uns exemplos para vocês usando esse whiteboard, para que vocês tenham no caderno de vocês esses exemplos, para que possa ajudar vocês a fazer os exercícios. Certo? Kisses for you. Qualquer coisa, call on me. Beijocas.